Olá, tudo bem? Bem-vindo à Imersão Profética. Eu sou o profeta Paulo Ricardo e eu quero começar diferente hoje. Em vez de já te passar o tema, eu quero que você dê uma olhada nessa imagem. Eu vou disponibilizar essa imagem para você estar olhando e eu quero que você, por alguns segundos aí, você tente imaginar o que vem primeiramente na sua cabeça quando você olha para essa imagem. Qual é a primeira coisa que te vem em mente, olhando para essa imagem? Já? Então vamos lá. Deus tem nos colocado uma coisa muito importante para esses dias, para que a gente entenda dentro dessa imersão profética, que é a precisão. Isso, a precisão. A precisão no ministério profético, no ofício, na movimentação profética na igreja é importantíssimo. E nós vamos estar tratando sobre este tema. Desenvolvendo a precisão profética. Desenvolvendo a precisão profética. Isso é muito importante para que nós sejamos precisos naquilo que Deus nos entregou. E para que nós sejamos precisos, nós precisamos sim desenvolver. Nós precisamos sim entender que Deus, Ele é preciso. Deus não falha, Deus não lança nada que não seja objetivo e que alcance o alvo. Mas nós precisamos entender isso e desenvolver isso com o Senhor. E como eu posso ser preciso no mover profético? Como eu posso me mover com precisão a respeito da revelação que me foi entregue? Como eu posso entender que quando Deus libera esta palavra, esta revelação, uma direção, uma visão, um sonho, o Senhor Ele quer alcançar um alvo. Existe um alvo determinado a ser alcançado quando o Senhor colocar alguma revelação na sua vida, quando o Senhor colocar algo específico na sua vida para ser compartilhado. Desenvolver a precisão passa por um entendimento que eu tenho que ter e a predisposição que eu tenho que ter para poder ser instruído e ser direcionado pelo Senhor. Agora a pergunta que eu faço, como eu desenvolvo a precisão profética? Como eu desenvolvo essa precisão? Como eu posso desenvolver algo? A pergunta que eu deixei é muito fácil ser respondida. Eu só posso desenvolver algo se eu praticar. Eu só posso desenvolver a precisão profética se houver uma prática. Se houver uma prática. Tem um filme muito conhecido que é o Sniper Americano. E eu fui dar uma olhada, fui estudar um pouquinho sobre esse tema e tem uma frase muito interessante, né? É a frase que esse sniper americano ele diz: apertar o gatilho é a parte mais fácil. Eu vou repetir essa frase que é bem legal. Apertar o gatilho é a parte mais fácil. É muito fácil você abrir a boca e sair falando. Muitas vezes é muito fácil você abrir a boca e liberar uma palavra. Mas o que nós queremos alcançar com essa aula é o entendimento de que nós precisamos ser precisos, de que a palavra que vem da parte do Senhor, de que a revelação que vem da parte de Deus, ela é precisa. Um sniper, ele faz um treinamento básico durante 18 meses, e isso sem dar nenhum tiro. Até alguém ganhar o título de atirador de elite, são aproximadamente 8 anos de prática. Pense bem, 18 meses fazendo a prática sem dar nenhum tiro. E após isso, para se tornar um atirador de elite, é aproximadamente 8 anos. 8 anos depois é que a pessoa recebe o título de atirador de elite. Preste atenção, praticar fala da experiência, das experiências reais, e não só teóricas de determinado assunto. Então, quando nós falamos de prática, nós não estamos falando só de conhecimento, nós não estamos falando só de saber ou de conhecer sobre determinado assunto, mas sim de algo que ultrapassa a teoria, algo que precisa ser feito, que precisa ser manifesto. Tem um livro que eu gosto muito, do Austin Sparks, que fala o seguinte, um livro chamado A Revelação de Cristo. Lá diz o seguinte: nós não iremos ter a revelação como um mero ensino, ou qualquer coisa do tipo. O que significa que Deus irá colocar você e eu
em situações onde somente a revelação de Cristo pode nos ajudar e nos salvar. Esse trecho do livro, para mim, é muito importante e me ensina muito que a nossa vida com Cristo, ela não vai ficar pautada somente em um conhecimento teórico, ela não vai ficar pautada somente nos nossos cadernos de anotação, ela não vai ficar somente pautada nos livros que nós lemos ou nos seminários que nós participamos, mas a nossa vida e a revelação de Cristo em nós, ele está relacionado ao dia a dia, às situações que o próprio Deus nos colocará diante delas e que essas situações vão exigir de nós a revelação de Cristo, vão exigir de nós experiência com Cristo que vão acontecer naquele instante, naquele momento. E isso fala de prática, isso fala não só da teoria, mas fala de uma vida, fala de uma revelação viva que acontece todos os dias. Uma revelação viva que acontece em todas as situações que nós presenciamos na nossa vida. Como eu posso então desenvolver a precisão profética? O que é necessário praticar? O que eu preciso praticar para poder ser preciso na movimentação profética na minha vida? Eu vou te dar pontos importantes que o Senhor nos ensinou, que o Senhor construiu conosco ao decorrer dos anos na escola de profetas. Primeiro, a primeira coisa que eu preciso praticar, que eu preciso aprender na prática, não só na teórica, no dia a dia, é a dependência. Isso mesmo, a dependência. Ou seja, depender de Cristo, depender do Senhor todo instante, depender dele em todas as situações. Quando o Senhor nos trazer revelações, quando o Senhor se mover através da sua vida, através dos dons que Ele te deu, ou através do ofício na qual Ele te escolheu, você precisará, dia após dia, praticar a dependência nele. Né? A única coisa que Ele exige de nós, a única coisa que Ele pede de nós é que nós dependemos dEle. Nós dependamos dEle em todas as circunstâncias. O que mais eu preciso praticar? O ouvir. Isso mesmo, ouvir a Deus. Quando falamos do mover profético na igreja, quando falamos do ofício do profeta, dos dons revelacionais, muitas pessoas só pensam no falar. Mas nós precisamos praticar, sabe o quê? O ouvir. Sabe, uma igreja que fala, mas que não ouve, é uma igreja imatura. Uma igreja que fala e que não consegue discernir a voz do Senhor é uma igreja que erra o alvo. Um ministério profético, um ofício, um profeta de ofício que muito fala e pouco ouve, ele erra o alvo. Não o seu próprio alvo, mas o alvo que Deus determinou através da sua vida. Então eu preciso sim praticar a dependência e praticar o ouvir. Ouvir ao Senhor. Aprender a ouvir a Ele em cada passo, a cada situação. A outra coisa importante nesse desenvolver da precisão é o falar. E você percebe que o falar vem depois do ouvir. Porque como eu posso falar sem primeiro ouvir ao Senhor? E por último, o discernir. Isso é importantíssimo dentro do mover profético. Muitas pessoas, quando se fala de profético, já pensam no dom de profecia. Já pensa em dom de palavra de conhecimento, em dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, mas o discernir. Existe um dos dons revelacionais que é o discernimento de espírito. Isso faz parte de um mover profético também. E muitas pessoas dão muito mais valor para alguém que profetiza ou dão muito mais valor em querer profetizar do que querer discernir o Espírito. Discernir os Espíritos, entender o que se move por trás das coisas. E é sobre isso que nós precisamos aprender hoje pelo Espírito. Desenvolver, praticar a dependência, o ouvir, o falar e o discernir. Depender. Qual é a origem do mover profético? Em 1 Coríntios 12:4 diz algo interessante. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Então, qual é a origem do mover profético? Né? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos que o mover profético, a sua origem vem do próprio Deus. Deus, ele é profético. Deus se comunica. Deus fala. Deus se manifesta. Em 2 Coríntios 12:10 diz: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, pelos quais posso por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Quando eu entendo que a origem do profético é Deus, quando eu entendo que a natureza profética é o próprio Cristo revelado em mim, a natureza do profético é a manifestação de uma vida que quer se revelar através da minha vida. Então, quando eu falo de profético, eu preciso entender que é Cristo que em mim habita, querendo se manifestar, querendo se revelar, revelar a sua mente, revelar suas intenções, revelar o seu propósito, o seu objetivo. Quando eu entendo que a origem do mover profético é o próprio Senhor querendo se manifestar através da minha vida, eu entendo que eu preciso depender dele. Eu preciso depender da precisão de Deus, da precisão do Cristo que em mim habita. Eu preciso depender e colocar toda a minha expectativa no dom que eu fui chamado, no ofício que eu fui chamado, colocar tudo isso nele. Por isso Paulo diz que quando ele perde toda a sua força, então a força de Cristo opera nele. Ou seja, ele entende que todas as situações, dificuldades, como ele diz, os insultos, sofrimentos, perseguições, vão conduzi-lo a um lugar de dependência. Vão conduzi-lo a um lugar onde ele se esvazia. Eu aprendi algo no decorrer do meu ministério com um mestre, né, um professor que eu tive de teologia, e ele me dizia assim, eu lembro que quando eu comecei a ministrar a palavra, eu me sentia muito nervoso, eu me sentia incapaz. Quando eu estava prestes a subir para ministrar, eu me sentia tão vazio, tão incapaz. E um dia, desabafando isso com ele, ele me falou assim, Paulo, mantenha e preserve isso na sua vida. Se toda vez que você for pregar, que você for ministrar, que você for, né, servir ao corpo de Cristo, você se sentir assim, isso significa que você está na total dependência dele. Porque ele disse, é natural você se sentir vazio, porque você não está lá para transmitir o que você tem, mas sim aquilo que está em você, que é Cristo. É natural você se esvaziar do seu eu, do seu conhecimento, da sua bagagem. É natural você se sentir nervoso e se sentir incapaz. E isso eu nunca mais esqueci. Isso faz parte de uma vida na qual nós dependemos dele. Então sentir isso, sentir esse vazio, essa incapacidade faz parte de se esvaziar para que Cristo se manifeste na sua vida e não você se manifeste diante das pessoas. Né? Quando Paulo então entende essa questão, ele entende os problemas, os sofrimentos, as dificuldades, ele entende que o Senhor muitas vezes permite alguns processos para gerar em nós, para gerar nele, para gerar em nós uma dependência total dele. Então, o que é praticar a dependência? É entender que os processos te conduzem a esse lugar de dependência. Praticar a dependência no mover profético é entender que o Senhor vai te colocar diante de situações que você não terá e que você vai ter que exclusivamente depender do Senhor para manifestar aquilo que é a vontade dele. Outra coisa importante, né, o segundo ponto, ouvir. Hebreus 5:11 diz, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Que texto forte! Tardios em ouvir. Isso foi expresso pelo escritor de Hebreus, da Epístola, e ele disse para um povo, para um grupo de pessoas, que ele não podia explicar algumas coisas, que ele não podia trazer algumas coisas a eles, porque eles eram tardios em ouvir. Isso é terrível. Nós temos vivido numa geração que as pessoas se enchem de conhecimento e saem falando, e saem transmitindo, falando em nome do Senhor por conta daquilo que eles conhecem, daquilo que eles adquiriram de conhecimento.
Enquanto Deus nos ensina, primeiramente, a ouvir. Eu não posso falar aquilo que eu não ouvi. Eu não posso transmitir aquilo que eu não recebi do Senhor. Eu preciso aprender a ouvir, eu preciso aprender a calar a minha alma, a calar os meus sentimentos, os meus impulsos naturais. Eu preciso aprender a ouvir. Eu coloquei aqui de forma um pouco didática 3 pilares para se ouvir. 3 pilares para se ouvir. Primeiro pilar, humildade. Não tem como eu ouvir se eu não for humilde. Aquele que não é humilde, aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso, ele não ouve. Ele quer falar, ele quer transmitir, ele quer passar aquilo que ele acha que é certo e a visão que ele tem. Mas o humilde não, o humilde ele ouve. O humilde, ele sempre está pronto para ouvir. Quer um outro pilar? Obediência. Eu falei dos 3 pilares para se ouvir. Humildade, obediência e solitude. Obediência. Para se ouvir, precisa de um pilar importantíssimo, o obedecer. Porque o que adianta eu ouvir se eu não obedecer? O que adianta o Senhor se revelar a mim a respeito de algo e eu não obedecer? O que adianta se eu tiver um direcionamento e eu não ter humildade e obediência para poder me mover de acordo com aquela direção? Sabe, eu me lembro de um texto muito interessante da palavra, onde Davi ele decide construir uma casa, um templo ao Senhor. E aí ele compartilha isso com o profeta Natã. E o profeta Natã, de primeiro momento, diz para ele, não vai, constrói, que isso é de Deus. E aí quando o profeta Natã volta para sua casa, ele ouve de Deus e Deus diz para ele, por que você disse isso a Davi? Eu não mandei você dizer. Em outras palavras, Deus disse para Natã, por que você falou para ele construir, sendo que eu não mandei construir nada? E sabe o que aconteceu? O profeta Natã ele teve que ser humilde, e ele teve que ser obediente, ele teve que voltar a Davi e dizer para Davi que Davi não construiria o templo do Senhor, e quem construiria seria o seu filho. Então, Natã, ele até cometeu um erro, mas ele foi humilde, ele ouviu ao Senhor, ele foi obediente e ele foi até o rei Davi e trouxe a palavra precisa da parte de Deus. Você nunca será preciso no mover profético que Deus tem sobre a sua vida se você não for humilde e não for obediente. Sabe, por muito tempo, no contexto de igreja, nós vimos muitas movimentações proféticas contrárias a isso. Nós vimos e ouvimos muitas movimentações proféticas onde pessoas, no manifestar dos seus dons, como o dom de profecia, muitas das vezes passavam por cima de suas lideranças. Você, de repente, já deve ter visto em um culto qualquer da sua vida cristã, um profeta, alguém que se dizia profeta, se levantar de repente no momento de uma palavra, num culto, de uma pregação, e começar interrompendo a palavra e entregando uma palavra de profecia. Pessoas que não tiveram humildade de sujeitar a revelação, de sujeitar a profecia. Pessoas que não tiveram humildade para obedecer e muitas das vezes passavam por cima de autoridades constituídas em nome do dom que possuíam, em nome da revelação que recebiam. Então, a humildade, a obediência é importantíssima. Em 1 Samuel 3,8 tem um texto que diz, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, 3ª vez, e ele se levantou, e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu ele que era o Senhor quem chamava o jovem. Esse texto é poderoso. Samuel, quando ouve a Deus, ele vai primeiramente e se apresenta ao sacerdote Eli. Sabe o que eu aprendo com isso? Que se eu não aprender a ouvir a pessoas, como eu posso ouvir a Deus? Eu vou até fazer um paralelo com um texto muito conhecido que diz, como que eu posso, se eu não aprender a amar pessoas que eu vejo, como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? A mesma coisa eu quero colocar a respeito de ouvir. Como você e eu podemos dizer que ouvimos a Deus se nós não conseguimos ouvir a quem está do nosso lado?
Como eu posso dizer que eu ouço a Deus e sou obediente a Deus se eu não consigo ouvir um líder e ser obediente a ele, a um pai espiritual? Ah, mas a Bíblia diz que eu tenho que obedecer a Deus, não aos homens. Presta atenção, meu irmão, o que diz o texto e o contexto. Nesse contexto, onde diz que se deve obedecer a Deus, não aos homens, está falando de homens que estão indo contrário a Deus. Homens ímpios, homens que estão determinando leis contrárias à vida cristã. E assim, nesse caso, sim, eu preciso sempre me submeter ao Senhor. Mas Deus coloca pessoas sobre as nossas vidas. Deus coloca pessoas para nos instruir, para nos ensinar. Ah, mas Eli, ele era um sacerdote que não estava cuidando dos filhos e tudo mais. Beleza. Mas Samuel, quando ouviu a voz de Deus, a primeira pessoa que ele procurou foi Eli, porque ele sabia ouvir, ele sabia obedecer, ele sabia se submeter. É interessante isso, a gente precisa aprender a ouvir e a primeira coisa que me faz praticar ouvir a Deus é praticar ouvir aos meus líderes, a ser obediente aos meus pais espirituais, né? Existe outra coisa muito importante na questão do praticar, do ouvir, que é solitude. Você nunca ouviu falar dessa palavra? Essa palavra solitude, na realidade, ela é o estado de privacidade de uma pessoa, não significando propriamente estado de solidão. Pode representar o isolamento e a reclusão voluntária ou imposta, porém não diretamente associada a sofrimento. Então, solitude é algo diferente de solidão. Solitude é um lugar onde nós estamos com nós mesmos. Não sei se ficou claro. Solitude é um estado de privacidade onde uma pessoa ela está e representa um isolamento voluntário, ou até mesmo imposto, mas não relacionado a sofrimento. Fala de um lugar onde eu e o Senhor, eu posso ouvi-lo de uma forma mais clara. Em Mateus 6,6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. Né? Então esse texto é bem conhecido. E ele fala a respeito de um lugar onde o Senhor me coloca para que eu possa ouvi-lo. No decorrer da minha vida cristã, eu tive várias situações, vários momentos da minha vida que eu me senti nesse lugar, onde o Senhor me colocou nesse lugar. Eu costumo dizer que esse lugar é aquele lugar onde Salomão escreveu em uma das suas literaturas, onde ele disse que há tempo de abraçar, mas há tempo de afastar-se de abraçar. Esse tempo de afastar-se de abraçar não é um lugar de solidão, mas é um lugar de solitude. É um lugar onde nós nos encontramos com nós mesmos, onde o próprio Senhor se revela a nós e pode nos conduzir num caminho de ouvir e de obedecer ao Senhor. Então, recapitulando, para que a gente possa passar para o próximo tópico, né? Para que eu possa desenvolver o ouvir, eu preciso desses 3 pilares: humildade, obediência e solitude. Para que eu possa praticar o ouvir, para que eu possa aprender a ouvir, eu preciso de humildade, obediência e solitude. Nós vamos passar para o próximo tópico que fala desse desenvolvimento da precisão profética na nossa vida, que é o falar, né? Como eu disse, o falar vem depois do ouvir. Em Tiago 1,19 diz: Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio em irar. Eu vou ler mais uma vez, é um texto poderoso. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio em irar. Existem ambientes, e eu confesso, né, que existem ambientes que eu entro que eu não falo. Tem ambientes que eu entro quieto e saio quieto. Tem ambientes que eu entendo que eu preciso somente ouvir. Tem ambientes que de dentro de mim, muitas das vezes, a minha alma me impulsiona a querer falar alguma coisa, a querer expor a minha opinião ou a minha ideia, mas eu ouço no meu espírito, somente ouça, né? E esses ambientes são ambientes de maiores construções na minha vida. Falando de pilares dentro desse desenvolver da precisão, do falar,
Eu tenho 2 pilares que vão nos ajudar a entender essa questão do falar. Primeiro pilar é ouvir. Então, não tem como eu falar sem que primeiro eu ouça. Não tem como eu transmitir algo sem que o próprio Senhor se revele através do seu Espírito em mim, né? E uma coisa que nós precisamos aprender é que o Senhor, como diz as Escrituras, o Espírito Santo do Senhor, ele se tornou um com o nosso Espírito. E aonde então Deus se comunica conosco? No nosso Espírito. É no nosso Espírito que eu ouço ao Senhor. É no nosso Espírito que eu recebo a revelação. É no Espírito que o Senhor transmite, através do seu Espírito em mim, a verdade e o objetivo da revelação. Então, o primeiro pilar para que eu possa falar é ouvir. E o segundo pilar para que eu possa falar é o submeter. Ou o obedecer, dá no mesmo, né? Tanto faz. Então, o primeiro pilar é ouvir e o segundo pilar é o submeter. Né? Em João 16,13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que tremendo esse texto. O Espírito da verdade, ali naquele ponto onde Jesus estava comunicando os discípulos, ainda não havia vindo. Hoje, pela graça do Senhor, o Espírito da verdade habita dentro de mim e dentro de você. O Espírito da verdade, que é o Espírito da profecia, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que em nós habita. Esse Espírito da verdade, ele falará. Ele vos guiará em toda a verdade. Então eu não posso falar por mim mesmo, eu não posso falar pelo meu conhecimento, eu não posso falar pela bagagem que eu tenho que falar pelo Espírito. E para que eu fale pelo Espírito, eu preciso ouvir primeiramente. Eu preciso ouvir ao Senhor para que eu possa falar. Em 1 Coríntios 14, do 29 ao 31, diz assim: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Se o primeiro pilar, para que eu possa desenvolver o falar no ministério profético, se o primeiro pilar é ouvir, o segundo pilar é submeter. E quando a gente fala de submeter o que nós falamos, esse texto se encaixa perfeitamente. A palavra do Senhor ela é completa. Então tudo que nós temos desenvolvido, tudo que nós temos recebido do Senhor ao longo dos anos, nessa movimentação profética, na escola de profetas que o Senhor nos deu, nós temos sempre recebido dele o embasamento. Nós temos recebido dele sempre os textos da palavra que nos ajudam a entender aquilo que ele está nos falando e nos comunicando. Então, quando eu falo de submeter, presta atenção nesse texto. E o texto ainda está falando de profetas. Está falando daqueles que já exercem o ofício. Então, o que diz? E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas julguem o quê? Julguem o profeta? Não, julguem aquilo que foi falado. E ainda mais diz o texto: mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos poderei profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Existe uma submissão, existe uma sujeição. Sabe, se você um dia sobre o profético imaginou que se mover no profético é uma coisa descontrolada, se um dia você já ouviu alguém falar: ah não, mas o Espírito Santo me tomou e eu saí entregando profecia para qualquer um, eu interrompi o culto, se você ouviu isso na sua vida, isso é uma mentira. Não existe em lugar nenhum textos que embasam que o profético é algo descontrolado, que o Espírito Santo toma alguém deixando essa pessoa inconsciente. Não. O Espírito da profecia, que é o próprio Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ela traz a revelação, mas existe uma ordem, existe uma sujeição.
Então eu como profeta, quando eu recebo algo da parte do Senhor, uma revelação, uma direção profética, eu tenho como controlar isso, conduzir isso da melhor forma possível. Eu tenho como pegar essa palavra profética que eu recebi e eu levar até os meus líderes, até aqueles que estão acima de mim, levar aquela palavra e dizer assim, olha, essa foi a palavra que o Senhor me entregou, para ser julgado essa palavra, para submeter aquilo que eu vou falar a um julgamento. E isso é bíblico, isso não é imposição, isso não é nada contrário às Escrituras. Então, submeter o falar. Então, quais são os pilares para eu desenvolver a precisão no falar? Ouvir e submeter. Então, tudo que o Senhor falar ao seu espírito, tudo que o Senhor ministrar na revelação sobre a sua vida, todo mover profético na sua vida precisa ser submetido, precisa ser colocado para julgamento. Por isso, importantíssimo, um dos assuntos que nós também vamos abordar aqui, que é o protocolo profético. Eu não vou falar desse assunto, porque esse assunto vai ser desenvolvido por uma pessoa específica, mas o protocolo profético é onde eu submeto aquilo que o Senhor me entregou. E aí sim eu posso falar de acordo com a direção. Então, nessa aula, desenvolvendo a precisão profética, nós já falamos da importância de depender do Senhor, de se entregar, de se render e colocar a nossa total dependência nele. Nós já falamos da importância de ouvir, como eu desenvolvo a precisão profética, ouvindo a Deus, aprendendo a ouvir a Deus. E também falamos sobre o terceiro ponto, que é falar. E agora nós vamos entrar no quarto ponto, que é discernir. Então, como eu posso desenvolver a precisão profética? Isso vai passar pelo discernir, né? E o que seria o discernir? Discernir, a gente pode dar uma definição básica, que é perceber claramente algo. Então, discernir é perceber claramente algo. Diferenças, conceitos, situações, ou seja, distinguir, diferenciar, discriminar, entender, formar juízo, apreciar, julgar, avaliar, identificar com conhecimento de causa. Olha que interessante, identificar com conhecimento de causa. O que é o discernimento nas nossas vidas dentro do mover profético? O que é discernir? É identificar com conhecimento de causa. É perceber claramente algo. O que proporciona isso na nossa vida, nesse desenvolvimento da precisão profética? É o próprio Espírito da verdade. É o próprio Espírito Santo que nos conduz nessa identificação clara e visível de algo, somente através do Espírito Santo. Eu queria apresentar para vocês, né, algo muito importante para que a gente possa discernir, para que a gente possa desenvolver a precisão através do discernimento do Espírito. E é a questão saber quem é o inimigo e permanecer no Espírito. Como assim saber quem é o inimigo e permanecer no Espírito? Efésios 6,12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o discernimento passa de entendermos qual é a luta que nós temos lutado, qual é a batalha que nós temos batalhado. Quando nós falamos de discernimento de espírito dentro do mover profético, nós sabemos que o Espírito Santo é que nos dará visão clara daquilo que está por trás das atitudes, das movimentações das pessoas. É o próprio Espírito Santo que nos fará enxergar por detrás, às vezes, de uma ação, né, aquilo que nós lutamos contra, que não são pessoas. Não lutamos contra a carne, não lutamos contra sangue. Nós estamos numa batalha, em uma batalha cerrada contra as hostes espirituais da maldade, contra espíritos que se movem, que são espíritos contrários ao Espírito de Cristo. Uma movimentação que vem para neutralizar, para tentar parar, para tentar impedir a manifestação e a revelação de Cristo através de nós como igreja. Em 1 Coríntios 2,14 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha que texto poderoso. Só é possível discernir algo pelo Espírito que em mim habita. Eu só consigo decifrar os códigos espirituais numa situação quando o Espírito Santo me dá clareza a respeito disso. Então, quando nós falamos do mover profético e do discernimento de espírito, nós estamos falando de uma revelação dada por Deus. Eu vou te dar um exemplo. Eu me lembro, há mais ou menos uns 17, 16 anos atrás, eu era líder de jovens numa denominação onde eu fazia parte e eu cuidava ali dos eventos dos jovens e tudo mais. E eu lembro que chegou até a igreja um jovem muito talentoso, um jovem cheio de dons, um jovem que cantava, que tocava, que pregava, um jovem com muitos dons. E todo mundo ficou impressionado com aquele jovem, ele logo foi se agregando aos trabalhos dos jovens, ele logo foi se achegando e participando das coisas, porque todo mundo ficou impressionado com ele. Só que dentro de mim havia alguma coisa que me incomodava. Quando eu o via se movimentar na igreja, parece que eu enxergava além daquilo que ele estava fazendo. E eu enxergava por detrás dele algo que não era de Deus. Sabe, não que ele não seja de Deus, mas um espírito que se movia por trás dele. Ou seja, depois de algum tempo, aquele jovem causou muitos problemas na igreja e acabou saindo, né? Nós tentamos ajudá-lo, tentamos estar junto dele para que ele pudesse transicionar, para que ele pudesse viver algo novo em Cristo, mas ele acabou desistindo da igreja e ele foi embora. Foi embora da igreja e na época causou muitos problemas. Então o discernimento de espírito não é você olhar para as pessoas e falar, não, aquela pessoa não é boa, aquela pessoa não é de Deus, não, mas é entender o que está se movendo por trás daquela pessoa. É mais ou menos aquilo que Paulo presenciou quando estava chegando na cidade e ali havia uma moça que tinha um espírito de adivinhação e ela começou a falar a respeito deles. E o que ela disse era verdade. Olha que interessante, aquele espírito de adivinhação que estava atrás dela disse a verdade. Ela disse, olha, eles são homens de Deus, né? São alguém que estão falando a respeito do Deus vivo. Então tudo que ela disse era verdadeiro. Só que o espírito que estava por trás dela é um espírito de adivinhação, era um espírito imundo, era algo que não era da vontade do Senhor. E naquele exato momento, Paulo, quando olhou para ela, ele poderia até ser levado pelo âmbito natural e falar, não, o que ela está dizendo é verdade, olha, alguém que está falando da parte de Deus, mas não, ele viu além, ele viu o espírito que se movia por trás. Tem um texto que Paulo escreve também que eu acho poderoso, ele fala, ninguém mais conheceis segundo a carne. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que nós precisamos nos conhecer no espírito, que nós precisamos ter esse discernimento no espírito. Então, se você precisa e deseja desenvolver a precisão profética, você precisa desenvolver o discernimento do Espírito. Você precisa se mover debaixo da revelação do Espírito da verdade que vai abrir os seus olhos para enxergar algo além daquilo que você está vendo. Eu quero citar mais uma vez Austin Sparks, é uma literatura que eu gosto muito de ler, e você encontra facilmente através da internet também, mas ele diz assim, num dos livros dele, nós não iremos ter a revelação como um mero ensino, ou qualquer coisa do tipo, o que significa que Deus irá colocar você e eu em situações onde somente a revelação pode nos ajudar. Essa citação de Austin Sparks nos mostra que a revelação é algo novo, é algo que acontece todos os dias. É algo que vem sobre as nossas vidas através daquilo que nós presenciamos na nossa vida. Então, o Senhor ele quer que você desenvolva a precisão profética. E para desenvolver a precisão profética, você precisa entender que é necessário praticar. Mas praticar o quê? Praticar o quê para que eu possa desenvolver a precisão profética? Eu preciso praticar a minha dependência. Eu preciso praticar o meu ouvir, eu preciso praticar o falar e eu preciso praticar o discernir.
Quando eu entendo essas movimentações, eu entendo que eu estarei cada dia mais no Senhor, precisamente na sua movimentação, eu estarei cada dia mais... Nossa, travou tudo agora. Quando eu entendo que eu preciso desenvolver a minha precisão profética no Senhor, eu entendo que praticar a dependência, o ouvir, o falar, o discernir, vai me conduzir a cada dia mais numa precisão da parte de Deus. Deus, Ele é preciso. Deus, quando Ele fala, Ele, segundo as Escrituras, Ele fala e a palavra dele é como a chuva. Ela não volta vazia. Ela primeiro rega a terra e faz aquilo que lhe apraz. Da mesma forma, a precisão profética na minha vida só vai alcançar níveis maiores quando eu praticar a dependência, o ouvir, o falar e o discernir. Então que você possa cada dia mais entender e buscar e se aprofundar nessas coisas para que o Senhor te use a cada dia mais de forma mais precisa no mover profético no seu chamado. Deus abençoe.